Para o seu conteúdo se tornar poderoso, além do próprio conteúdo em si que você vai compartilhar, você precisa dar a atenção com algo que é importantíssimo, que é o título do seu conteúdo. O título do seu conteúdo, a gente pode chamar de headline, né? É um termo mais do marketing. A headline do seu conteúdo, o título que você vai dar, não pode ser qualquer título. Eu vou dar um exemplo para vocês, que as pessoas gostam de colocar e que não gera impacto. Títulos muito comuns e que geram uma resposta rápida e óbvia, né, pro telespectador. Você sabe o que é bullying? Pronto. É um título, né? Aí é o título da sua postagem. Você sabe o que é bullying? Vamos pensar. Por mais que você queira falar sobre o bullying, o que é o bullying, os prejuízos do bullying, a pessoa que vai ler, pega aquela tua publicação com esse título, pode ter um conteúdo riquíssimo, um conteúdo maravilhoso. Mas na hora que ela lê o título, você sabe o que é bullying? Automaticamente na cabeça dela, ela vai dizer assim, sei sim, sei o que é bullying. Ela vai passar a tua publicação. Porque na hora que vem a pergunta, a pessoa ela já sabe, mesmo que ela saiba de uma forma rasa o que é bullying, ou os prejuízos de uma forma rasa que vem do bullying, mas ela sabe o mínimo. Então, o título vai trazer uma resposta óbvia. Agora, se eu pego esse conteúdo e transformo em algo que gere um mistério, ou algo que pode despertar uma curiosidade nesses pais, como, por exemplo, os 5 principais prejuízos do bullying que você não conhece. Ou, será que o seu filho está passando por bullying? Conheça as principais características. Você impacta de uma outra forma. Você pode compartilhar o mesmo conteúdo, mas vai gerar uma curiosidade para o telespectador. E aí a pessoa vai ler e fala assim: eu sei o que é bullying, mas deixa eu ver aqui, será que eu sei os pontos, né? Os 5 principais prejuízos? Será que meu filho está passando por bullying? Peraí, deixa eu ver aqui. Quais são os sinais do bullying? Sinais que meu filho pode estar passando por bullying. Então, isso gera uma curiosidade no telespectador e sai do plano do óbvio. Porque por mais que o seu conteúdo não seja óbvio para aquela pessoa, se você coloca um título que dê uma resposta muito, sabe, assim, se eu coloco, você sabe o que é birra? A maioria das pessoas sabem o que é birra, mas sabem o que é birra no modelo bem leigo. Birra, para as pessoas que não são da área da saúde, entendem que birra é o quê? A criança que se joga no chão, grita, né? Uma criança que bate o pé, uma criança que bate. Então ela vai dizer, se eu coloco, você sabe o que é birra? A pessoa vai dizer, sei sim, sei o que é birra. Ela vai passar meu conteúdo. Agora, se eu falo, o que há por trás da birra? Você sabe o que há por trás da birra do seu filho? Ou então, pais, conheça o que há por trás da birra. Qual o segredo por trás da birra? Os segredos ocultos por trás da birra. E aí, quando eu trago títulos que gerem algo de segredo, oculto, algo que traz um mistério por trás daquilo, da birra, que a birra não é só o bater o pé, não é só gritar, aí eu posso explicar. Birra é um descontrole emocional que vem decorrência de fatores de imaturidade dessa criança, ou uma criança que está passando por com alguma mudança e que gera uma irritabilidade maior, ou uma criança que ainda está dentro de uma fase de desenvolvimento, ainda não tem capacidade de expressar verbalmente o que está sentindo, para. Então, eu começo a desenvolver um conteúdo que, primeiro, eu chamei a atenção desse telespectador, do seguidor, para aquele título. Ele vai dizer, poxa, quais são os segredos ocultos por trás da birra? Eu sei o que é birra, mas o que tem de segredo por trás? E aí eu faço um trabalho educativo e quando eu compartilho o conteúdo e eu mostro que a birra não é a birra não se resume no comportamento em si, mas o que tem por trás que justifica aquele comportamento. Quais são os gatilhos e o que há por trás que gera aquela birra. E aí eu educo aos meus seguidores. Então, quando a pessoa lê o meu conteúdo, fala, nossa, poxa, eu não imaginava que a birra do meu filho, na verdade, é um descontrole emocional por conta da imaturidade cerebral dele, porque ele ainda é muito pequeno, o córtex pré-frontal dele é pouco desenvolvido, por isso que ele se irrita com mais facilidade, por isso que ele se descontrola com mais facilidade.
E se você tivesse colocado só, você sabe o que é birra? Talvez essa pessoa não tivesse nem lido o teu conteúdo, ou descoberto um valor ali que você estava tentando agregar a ela, porque simplesmente é um título sem nenhum valor. E aí a gente vive hoje cada vez mais, as redes sociais, elas estão, ó, cheias de pessoas. Então, se a gente não utiliza boas headlines, né, títulos, nós vamos perder. E aí, né, vou dar mais exemplos para vocês se situarem com relação às headlines. Outro ponto importante com relação às headlines, né, que são esses títulos, é que além da gente colocar essas palavras de oculto, segredo, é também dar dicas bem pontuais. Por exemplo, eu já coloquei várias postagens por esse caminho, assim, 7 dicas para você lidar com a agressividade do seu filho. Ou 7 formas para você lidar, 5 formas para você lidar. Tudo que tem uma quantidade de 5 dicas, 5 formas, 2 segredos, 3 passos, tudo que tem quantidade, dá uma sequência, um passo a passo, ou dicas pontuais, também gera a curiosidade das pessoas. Então, quando você utiliza esses números, o ideal, assim, no marketing, eles falam muito sobre o número 7, quase um número cabalístico. Tem alguns estudos que dizem que o número 7, quando você coloca 7 formas, 7 dicas, gera uma atração. Eu uso o número 7, mas eu não me limito só no 7, não. Eu uso 3, 4, 5, mas particularmente eu nunca vi muita diferença, assim, se eu colocar 5 dicas para 7 dicas. Então, a gente utilizar números é uma excelente forma da gente engajar, né, da gente chamar a atenção do pai, desses pais. E aí você vai dar um conteúdo muito bom, conteúdo de valor, para que esses pais consigam, leiam e saiam, poxa, eu quero praticar isso. Ou, nossa, essa informação eu não sabia. Fez toda a diferença agora. Agora eu estou entendendo por que meu filho faz isso, certo? Então, a gente pode utilizar também esses tipos de estratégia, de quantidade. Outra forma da gente também produzir um conteúdo de valor é dizer o como para as pessoas. As pessoas adoram saber como. Como acalmar o seu filho. 3 dias de como acalmar o seu filho no momento de birra. Como realizar atividades de autocuidado. Então, o como é uma forma também de você chamar a atenção das pessoas. Então, as pessoas adoram um caminho, adoram uma diquinha, adoram saber como fazer tal coisa. Então, você pode dar dicas para essas pessoas de como. Sair do óbvio. Então, assim, as headlines e os títulos, eles têm que ter sempre uma forma de chamar atenção que saia desse óbvio. Essa estratégia, né, de comunicação de chamada de conteúdo se chama copy. Então, a gente utiliza copy não só em títulos de headline, a gente pode utilizar copy em e-mails que a gente manda. Então, nós precisamos treinar muito essa comunicação. O que eu mais vejo os profissionais dando títulos óbvios de coisas que, né, os pais, por mais que eles saibam de forma rasa, eles sabem o que é bullying. Eles sabem o que é birra. De uma forma leiga, mas sabem. Agora, se eu chamar a atenção de outra maneira, esses pais, eles vão, curiosamente, querer entender o que tem, né? O que há por trás. Outra forma de você conectar também com o seu seguidor, né, com o seu nicho, é utilizando termos que remetem aos seus seguidores. Por exemplo, o perfil do Filhos Inteligentes, ele é um perfil apesar de ter muitos profissionais por lá, é um perfil mais de pais. Então, eu utilizo muito termos de mãe, pais, filhos. Então, sempre utilizar palavras no meio das frases que remetam a esses seguidores. Então, pais, prestem atenção nisso. Aí eu coloco a palavra. Como ajudar o seu filho a se acalmar? Então, eu coloco o filho no meio da frase. Então, eu colocando essas palavras-chave, eu chamo a atenção. Da mesma forma que, não sei se vocês já perceberam que aqui no perfil eu uso muito psicólogo. Por quê? Porque é o meu público. Vocês são meu público. Então, se eu não coloco se eu não coloco psicólogo,
vocês não vão se conectar comigo. Então a gente tem que usar também palavras que chamem a atenção. Porque não adianta a gente ter só um conteúdo bom. Isso é tão visível nos meus conteúdos que eu já testei conteúdos muito bons, com títulos diferentes e engajamentos diferentes. Então, o mesmo conteúdo com uma headline X, que não teve pouquíssimo engajamento, ou as pessoas não se atraíram, e o mesmo conteúdo repetido, com uma outra arte, e também com outra headline, com um outro tipo de interação e engajamento. Então, é muito diferente, é muito poderoso.